Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Bom, gente, a leitura de Jane Eyre para mim foi muito legal, eu gostei bastante. É um livro que já estava fazendo parte das minhas listas há muito tempo, eu sempre colocava o livro da Jane nas minhas leituras, né? E eu nunca conseguia fazer. Na verdade é essa, nos 6 clássicos pro ano ele sempre entrava e eu não lia. E esse ano que eu não fiz os 6 clássicos para 2020, eu consegui ler. Então foi o primeiro livro que eu peguei no ano já, foi um desejo meu, já era um desejo meu fazer a leitura dele esse ano. E ele foi indicação da Jaque do Estante Alada, quando eu fiz um vídeo que eu falava sobre 2 indicações, né, da Jaque e da Babi, que elas escolheram um livro da minha estante que eu não tinha lido, e a Jaque escolheu então Jane Eyre, e eu amei a leitura dele. Aqui nesse livro, a Charlotte Brontë, ela vai narrar a história de uma menina, inicialmente órfã, que vai morar com o tio. O tio a trata muito bem, ama muito essa menina, só que quando ele vem a falecer, ele, antes de morrer, é claro, pede para a esposa cuidar da Jane como se fosse filha dela. E essa esposa, ao contrário do que ele pede, ela não cuida da Jane como se fosse sua filha. Ela trata a Jane, na verdade, mais como uma empregada ou filha de um empregado, alguma coisa assim, mas ela não dá o amor e o carinho que uma criança precisa na idade, né, dos 10 anos ali, que é aproximadamente a idade da Jane no início, tá? Enfim, acontecem algumas coisas, as primas da Jane, no caso, não se dão bem com ela, não gostam de brincar com ela, e o primo dela, que é o menino da casa, ele sempre atormenta a Jane, ele gosta de ficar tentando, batendo nela, até que um certo dia ela decide revidar todas essas agressões que o menino faz. O que acontece nesse dia em diante é que a tia põe ela de castigo e toma a decisão de mandar a Jane para uma escola. Então a Jane vai para o internato e a partir dali ela começa a se desenvolver e se transformar de fato. A Jane nesse internato, aparentemente, que é mais rígido, tem umas regras assim que são inaceitáveis até, mas que as meninas acabam tendo que seguir. Ela se dá muito bem, ela se sai muito bem ali. Ela consegue fazer amizade com uma moça, uma menina incrível. Ela faz amizade também com uma das professoras. E ao longo dos anos, a Jane passa 8 anos ali. Ela estudou por 5 anos e por 2 anos ela foi professora. Então ela consegue se transformar numa mulher mesmo ali dentro daquele colégio. No final das contas, foi uma coisa super positiva para Jane, né, e para aquele internato. A Jane, então, ela aprende várias línguas, ela aprende a bordar, a pintar, a tocar. Ela realmente está pronta, né, uma mulher pronta. E aí ela consegue um emprego na casa de família e ela sai da escola para ir ser governanta de uma menina numa casa de família. Ao chegar lá, ela conhece essa menina e conhece a governanta, que a princípio ela acha que é a dona, mas aí ela descobre que não é a governanta da casa e que o dono da casa, na verdade, não se encontra e raramente ele aparece por lá. Então ela cuida da menina, da Adele, e ela vai se dando muito bem, conhece a menina é super graciosa também, e num determinado dia a Jane sai para ir até os correios, né, levar umas cartas, e ela encontra no meio do caminho um homem que acaba caindo de cavalo. E ela ajuda esse homem, até que ela descobre que esse homem é o dono, então, da casa, tá? E aí começa uma nova fase na vida da Jane, um relacionamento, alguns mistérios, algumas coisas que são que não são bem claras na vida desse senhor Rochester, né, que é o dono ali da mansão. Então a Jane, ela passa a se envolver com essa família, se envolver com esse homem e se apaixonar. Só que a Jane descobre algo num determinado ponto da história que faz com que todo o rumo da sua vida mude novamente. Então a Jane sai da casa do Sr. Rochester e vai procurar emprego em outro lugar. Ela sai sem rumo e até que ela chega numa cidade e ela vai pedindo emprego e ela encontra então um reverendo que ela ajuda e oferece para ela um emprego numa escola de meninas que ele quer criar. Ela aceita e começa então a dar aula nessa escola, até que num certo dia
ela também descobre algumas coisas super importantes sobre a vida desse reverendo e das suas irmãs, que ela criou uma amizade muito linda com as irmãs também. Então ela descobre coisas da família deles e aí o rumo da vida dela muda novamente, tá? Não dá para entrar em detalhes porque a gente passa a fornecer informações que são muito gostosas de você descobrir na leitura, tá? O que eu posso dizer para vocês sobre a história da Jenny é que é uma história inspiradora, né? Uma menina que não tinha amor de ninguém, sobreviveu a um internato, totalmente rígido, cheio de regras e que maltratava até as meninas nos castigos, né? Quando elas faziam alguma coisa que fugia da regra, eram castigadas. E a Jenny passou por tudo isso, teve uma educação exemplar, é uma mulher inteligentíssima, cheia de opinião, né? E ela é inspiradora, né? Na verdade, é uma história que mostra para você que, independente de onde você veio, você pode chegar muito longe. Basta você querer, né? O seu posicionamento perante a vida, como vai ser, tá? E aqui a gente tem alguns pontos importantes também, que é um caso muito característico, que é uma dualidade que tem na personalidade da Jenny. Ao mesmo tempo que ela é audaciosa, ela é uma mulher que ela gosta de impor a sua opinião, ela gosta de expressar, na verdade, a sua opinião. Ela não concorda com o que a sociedade faz, onde os homens têm mais vantagens do que as mulheres, onde os homens podem ir e vir, onde os homens podem falar onde quiser, se manifestar e a mulher tem que ficar calada. Ela não concorda com isso, ela deixa isso bem claro, mas por outro lado, essa dualidade, né? Ao outro lado da personalidade dela, acaba aceitando algumas coisas por conta da sociedade, o que a sociedade impõe na vida de uma mulher. Então aqui você tem aspectos durante a história que a Jenny ela começa a mostrar a personalidade forte dela, né? A mulher audaciosa. E aí do nada ela volta e fica mais uma mulher recatada, que se cala e que aceita o que vem de cima sem questionar. Então ela tem essa dupla personalidade nela, muito forte, é muito aflorado isso nela. Você, desde o princípio, desde a infância dela, você percebe isso, tá? Enfim, é uma história incrível, vale muito a pena essa leitura, um clássico fantástico. Eu já tinha lido das Irmãs Brontës O Morro dos Ventos Uivantes, né, da Emily Brontë, e agora eu li Jenny, da Charlotte Brontë. O próximo livro das Irmãs Brontë vai ser Agnes Grey, da como que é o nome dela? Anne Brontë? Acho que é isso, né? Da Anne Brontë. Então eu tô ansiosa também para aquela leitura. E é isso aí, gente. Meu comentário acerca dessa história é esse. As minhas considerações acerca da história da Jane Eyre são essas, porque eu não posso falar muito mais do que isso, senão é dar spoiler, tá? E aí, se vocês quiserem saber alguma coisa mais profunda, com mais detalhes, né? Se você já leu, fala, mas o que você achou disso? Me procura lá no Instagram, pode mandar um direct que eu respondo pra você e a gente conversa com mais profundidade sobre Jane Eyre, onde eu posso dar spoiler tranquilamente pra quem já leu e dar minhas opiniões sobre algumas cenas aqui da história. Eu também não falei, né? Eu assisti ao filme, mas eu não gostei muito do filme, não. Eu acho que o filme, ele romantizou demais a história e eu não achei agradável, sem contar que o final também do filme muda bastante, principalmente a questão física do Sr. Rochester. O que acontece com ele no livro é totalmente diferente do filme, então isso eu falei, não, né, só tem um aspecto ali que tá correto, né, e o resto, né, do físico dele, que sofreu uma alteraçãozinha ali, por que não colocaram no filme? É importante porque eu acho que deixa mais marcante, mais pesado a história dele, né? E não teve isso no filme, então não gostei. E eu achei realmente que ficou muito romantizado ali, certo? É isso então, minha história da Jenny, minhas considerações sobre esse livro, tá bom? Se você já leu, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você pensa como eu, se você assistiu ao filme também, as suas considerações sobre o filme, e você quiser compartilhar. E se você quiser mais detalhes sobre algumas coisas, sobre algumas cenas específicas que você quer compartilhar comigo, pode me procurar lá no Instagram, que é Estante na Web. A gente conversa tranquilamente sobre Jane Eyre,
sem medo de spoilers, tá certo? Eu fico por aqui então. Beijão, tchau, tchau.